a homilia ela pode ser feita a partir de vários princípios. Você pode fazer a homilia a partir de uma das leituras propostas na liturgia da palavra. Você pode fazer a homilia a respeito de um mistério da fé, de um sacramento. Independentemente do evangelho, você escolhe um sacramento, uma verdade da fé, uma doutrina e começa e faz a homilia. Você pode fazer a homilia a respeito da vida de um santo e você pode fazer a homilia a partir de uma necessidade particular da igreja. Então, sempre existe uma grande largueza na possibilidade de se fazer a homilia. Pois bem, como a vida de Santa Maria Gorete é uma vida cheia de virtudes e os acontecimentos do seu martírio são tão ricos para nós, nós podemos, sem nenhum problema, mesmo que o dia dela tenha sido ontem, fazer a homilia hoje, amanhã e depois. Poderíamos fazer, mas é só hoje mesmo, segunda parte. Muito bem, voltemos então para o dia 5 de julho de 1902, o dia em que ela foi violentada, foi perfurada por aquele instrumento causado por Alexandre Serenelli. Ela estava lá na casa, sozinha, com a sua irmã mais nova dormindo, e Alexandre saiu do trabalho e foi lá à casa dela. Solicitou-a, quis ter com ela uma intimidade sexual, já havia tentado outras vezes e ela sempre recusou e fugiu, e dessa vez, como novamente ela recusou, ele deu nela 14 punhaladas. Ele fez isso e foi para o seu quarto e lá se trancou. A polícia chegou, arrombou a porta do quarto onde ele estava. As pessoas da vizinhança estavam prontas para linchá-lo, porque Maria Gorete era conhecida pela sua virtude, pela sua piedade, e todos ficaram escandalizados com o horror daquele crime, de modo que a polícia teve que pedir ajuda à cavalaria, a polícia montada a cavalo, para que viesse ajudar e transferi-lo para a prisão. Alexandre teve 30 anos, teve como prisão decretada 30 anos de prisão, e durante o interrogatório ele era cínico, indiferente, não demonstrava arrependimento algum, pelo contrário até, demonstrava uma certa alegria vil por aquilo que ele fez. Disse claramente que tentou o porquê dele ter feito aquilo e demonstrou claramente que não tinha se arrependido de nada. Meus irmãos, hoje nós queremos na missa de hoje, em que nós celebramos a missa votiva, a memória da Virgem Maria no sábado, nós queremos louvar a Deus por sua misericórdia, olhando para a nossa mãe, a mãe de misericórdia, a mãe da misericórdia. Deus teve misericórdia daquele pecador miserável. Quando nós ouvimos esses relatos e quando nós pensamos no crime cometido, uma certa repulsa brota do nosso coração contra a pessoa. Mas Deus o amou. Deus quis ganhar o coração, ganhar a alma, ganhar aquele homem, Alexandre Serenelli, para ele. Não o queria perdido. E o amor de Deus se manifestou no coraçãozinho de Maria Gorete, que havia dito: eu quero comigo no céu. Eu quero que ele esteja comigo no céu. Meus irmãos, nesta frase de Santa Maria Gorete, nós vemos o grande amor de Deus. Isto é, aquele homem miserável, destruído
pelo pecado, Deus o queria ganhá-lo para si. Nós poderíamos aqui tomar tantos caminhos de meditação sobre o tema de hoje. Nós poderíamos tomar, por exemplo, o caminho de o que levou este jovem a um crime tão terrível, a um pecado tão escandaloso. E nós vamos ver que ele mesmo diz que ele chegou a isto por meio de leituras e espetáculos que ele assistia. Ele era o único na casa que sabia ler. E o seu pai, que também não era nada piedoso, trazia artigos anticlericais, isto é, contra a igreja, para que o seu filho lesse. E ele ficava lendo aqueles artigos e aquilo ia enchendo a sua alma de indiferença e repulsa à igreja, a Deus, aos padres, aos santos. O quanto uma leitura má pode influenciar negativamente numa alma. E também as figuras, as fotografias a que ele tinha acesso. A sua própria autobiografia diz que ele colava na parede do quarto fotografias. Meus irmãos, e não tenhamos dúvidas, não eram nem de longe próximas às fotografias que muitos jovens hoje em dia colam nas suas paredes. Eram fotografias sensuais, mas não eram explícitas, pornográficas. Mas aquelas imagens foram despertando na imaginação daquele jovem desejos de luxúria, isto é, de sensualidade desregrada. E os espetáculos que ele assistia, alguns shows ou alguns filmes, que não tenhamos dúvidas, não se equiparavam às cenas que hoje se veem nas novelas e nas séries. Então, para que nós... Eu já falei bastante sobre novelas, mas algumas pessoas depois chegaram para mim e disseram: padre, não assisto mais novela alguma. E eu pergunto: e as séries? Eu assisto. Mas você toma cuidado. As séries a que você assiste, porque vocês sabem muito bem de que cenas de sexo e de pessoas mal vestidas não são exclusividade das novelas. Então muitas pessoas se empanturram a sua imaginação e a sua fantasia com aquelas imagens e aquelas cenas ou aquelas músicas, e aquilo vai entrando no seu coração e levando você a pecados maiores. Foi assim que começou na vida daquele jovem Alexandre Serinelli. Foi por isso que ele começou a nutrir cada vez mais um desejo desregrado. Pois bem, nós poderíamos tomar por aí e ver e fazer a nossa homilia de hoje sobre isso, né? Me vem agora aqui à cabeça, por exemplo, Santa Faustina, que falava da influência que os bailes teve na vida dela. E foi num baile que Jesus a ela apareceu e disse: até quando eu terei paciência contigo? Até quando você vai continuar a me entristecer? Num baile. Ou Santa Teresa d'Ávila, que gostava de ler os romances, as fotonovelas da época, a que a sua mãe gostava, e não tenhamos dúvidas que não eram nem de longe parecida com os romances de atualmente, mas aquilo despertava, né, incitava a sua imaginação, e ela diz quanto mal fizeram a ela aqueles romances aparentemente ingênuos. Começou a despertar nela o cuidado, e ela fala do cuidado com os cabelos, com as mãos, com os vestidos. E não pensemos que ela se vestia de uma maneira imodesta, mas aquilo foi cada vez mais influenciando aquela a quem Deus tinha escolhido para uma vocação tão importante. Então nós temos que ter muito cuidado, meus santos,
com aquilo a que nós nos expomos e aquilo a que os nossos filhos estão expostos. Na televisão, nas revistas, na escola, nos filmes, na internet. Que quanto mal isso pode fazer a uma alma. Pois bem, voltemos então à prisão. Alexandre foi preso e dizem os relatos, e ele mesmo fala sobre isso, que os 8 primeiros anos da sua prisão foram um tormento. O cinismo, por um lado, porque as pessoas olhavam para ele e não viam nenhum sinal de arrependimento, e por outro lado, o desespero, a angústia, não uma angústia fruto de um arrependimento, mas uma angústia porque o pecado, que no início se apresenta a nós com a promessa de felicidade, depois ele nos destrói. Enquanto Deus, não poucas vezes, se apresenta a nós como sacrifício e penitência, e é verdade, não poucas vezes, aderir a Deus significa penitência e sofrimento, mas quando nós abraçamos a penitência e sofrimento por amor a Deus, uma paz e uma alegria brotam do nosso coração. Nós começamos a ver que existe uma alegria, a alegria do filho obediente, para todo aquele que por amor a Deus toma a sua cruz, renuncia a si mesmo e segue a Deus. Enquanto o contrário também acontece, o diabo, o mundo, quando nos apresenta o pecado, nos apresenta como felicidade, vai ser bom, vai ser gostoso, vai dar alegria ao seu coração, vai dar plenitude à sua vida, e quando você adere ao pecado, é a tristeza, a morte, a depressão, a angústia, o vazio que visitam a sua alma. Pois bem, foi exatamente isso que começou a tomar conta do coração de Alexandre. Ele angustiado, tentou o suicídio, angustiado naquele desespero, e Deus se serviu de tudo aquilo para purificar a alma daquele homem. Meus irmãos, se nós olharmos a primeira leitura de ontem e a primeira leitura de hoje, nós veremos quase como que duas leituras, uma como que apresente um Deus rigoroso que castiga, e a leitura de hoje que apresenta um Deus misericordioso que reergue. E é o mesmo Deus. Se vocês lerem em casa depois a primeira leitura de ontem, retirada do livro do profeta Amós, no capítulo 8, vocês vão ver Deus dizendo o quê? Que vai castigar aquele povo, que eles não terão mais prosperidade, que eles vão depois procurar a Deus e não vão sequer encontrá-lo, de que Deus vai mudar em luto as festas, em pranto os cânticos. Eles agora cantam, eles vão chorar. Eles agora se alegram, eles vão se entristecer. Tornarei as cabeças calvas, o país porá luto e chorará como se chora um filho único, e o final desse dia terminará em amargura. Deus castigando o povo. Mas por quê? Para reemendá-lo. Não porque Deus seja vingativo, mal, muito pelo contrário. Pelo amor de Deus, recordemos-nos do ensinamento da Escritura. Deus castiga aqueles que ama. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 5, diz: não desanimes, meu filho, quando repreendido por Deus, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele a que reconhece como filho. Não desanimes, meu filho, quando repreendido por Deus, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele a que reconhece como filho. Deus castiga porque é filho, porque Deus ama, porque Deus não quer perder. E continua: estáis sendo provados para a vossa correção. Isso é bom, embora agora, na hora da provação, pareça mal. Isto é, quando Deus castigou Israel e disse: vou transformar as festas em choro, vou transformar a alegria em luto,
vou colocar a minha mão e vou permitir que tristezas aconteçam a vocês. O dia de vocês vai terminar em amargura e o sol vai se pôr em pleno dia. Isto é, não haverá alegria nenhuma mais. Mas por que Deus estava fazendo isso com Israel? Porque Israel estava se afastando do Senhor. Eu não estou aqui dizendo, meus santos, que toda dificuldade e sofrimento e tribulação que nos vem são um castigo para nós. Não, mas pode ser uma purificação para nós e pode ser uma purificação para os nossos, que nós não compreendemos, mas que devemos dizer, se Deus está fazendo isso, é para um bem maior. Deus sabe. E Israel experimentou isso e Alexandre Serenelli estava experimentando aquela angústia, aquela tristeza, aquela luta durante 8 anos dentro de uma prisão. 8 anos. São Paulo fala a respeito dessa tristeza e dessa angústia de uma outra maneira na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7º. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7º, versículo 9, quando São Paulo diz que existem 2 tristezas. Existe uma tristeza que leva à morte, uma tristeza sem Deus. Essa não é boa. Mas existe uma tristeza, um sofrimento, que são um dom de Deus e que leva à vida. Ele diz aqui, agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque essa tristeza vos levou à penitência. Essa tristeza vos levou ao arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus. E ele continua aqui falando da tristeza segundo Deus, do sofrimento segundo Deus, da tribulação segundo Deus, reservada para aqueles que são amados por Deus. E Deus, misericordiosamente, amava aquele jovem a quem nós temos dificuldade de amar quando pensamos na sua vida. E o amor de Deus se manifesta de uma maneira tão clara na prece daquela menina que acabara de receber 14 punhaladas que lhe perfuraram o pulmão esquerdo, o coração, o diafragma e o fígado. Eu quero que ele esteja comigo no céu. Eu quero que eu o perdoo. Eu quero que ele esteja comigo. Pois bem, ele então passou esse período de angústia e nesses 8 anos, e Deus envia um servo seu, o bispo da cidade, para que vá visitá-lo. E o bispo vai, e ele trata mal o bispo, né? Ele já havia lido tantas coisas a respeito desses padres que não têm intenção boa alguma, desses padres interesseiros, desses padres que só se aproveitam das pessoas. Então ele não queria saber de religião, que bitola, deixa as pessoas bitoladas, alienadas. Ele não queria aproximação alguma. E aquele padre era a expressão da misericórdia insistente de Deus que bate a nossa alma. E um dia, uma semana atrás da outra, aquele padre aquele bispo que ia visitá-lo, até que ele começou a ceder e a derrubar um pouco as suas defesas. E o bispo deixou um livrinho, parecia até maldade, né? A respeito da vida de Santa Maria Gorete. Imagine, pelo amor de Deus, ele tinha matado a menina. Mas são os caminhos de Deus. Talvez nós, por nós mesmos, nunca fizéssemos isso, porque ele vai pensar que eu estou querendo aumentar o sofrimento dele. Mas são os caminhos da graça. O bispo deixou. Ele pegou aquele livrinho e, sem muita boa vontade, começou a ler. E Deus, que não abandona os seus, por ele, que outrora, por meio da leitura, se corrompera, agora, por meio da leitura, se convertera. Isto é, Deus começou a agir no coração dele por meio daquela leitura, como Deus fez, por exemplo, com Santo Agostinho, né? Lendo a epístola aos Romanos, como Deus fez com Santo Inácio de Loyola, que na cama no hospital, lendo a vida dos santos, começou a desejar a vida na graça. Pois bem, Deus começou por meio
da leitura, levar aquele homem ao arrependimento, e agora uma nova fase se aproxima. Ele entra agora numa outra tristeza. Ah, padre, pelo amor de Deus, meus santos, ele precisa fazer penitência. O pecado que ele fez foi gravíssimo, e ele entra agora num outro tipo de angústia, não mais uma angústia vazia, sem Deus, mas agora uma angústia pelo pecado que ele cometeu. Que coisa horrível ele cometeu, e aquela tristeza que lhe dilacerava o coração, porque ele via que ele tinha sido um monstro. Isso está nos seus relatos autobiográficos, ele dizendo como ele se via um monstro. E é claro que nesse período também sempre vem as tentações, vinha também a tentação do desespero. Não poderia haver conversão para ele. Para quem havia cometido um pecado tão terrível, matar uma menina magra, subnutrida, doente, porque ela não quis ceder aos seus apetites sexuais, e matá-la de uma maneira tão cruel e violenta, com 14 punhaladas, aquela menina que nunca lhe tinha feito mal algum. Não poderia haver salvação para ele. E ele se debatendo em angústia, podemos aqui pensar em tantas noites mal dormidas, em tantos pesadelos que atormentam alguns durante a noite, quando não mais consegue atormentá-lo durante o dia. E Deus permitiu aquele sofrimento na vida daquele homem como remédio para a sua expiação, para a sua purificação. Meus irmãos, a vida, a história de Santa Maria Gorete deve nos encher de amor a Deus, de louvar a sua misericórdia. Devemos hoje como que cantar aquele salmo que diz: eterna é a sua misericórdia. E eu convidaria você a pensar nas coisas mais tristes que aconteceram na sua vida, e você dizer: eterna é a sua misericórdia, e o Senhor permitiu a doença na minha família, porque eterna é a sua misericórdia. E o Senhor permitiu aquela tristeza na minha vida, porque eterna é a sua misericórdia. E o Senhor não me deu aquilo que eu tanto pedi, porque eterna é a sua misericórdia. E o Senhor permitiu a dificuldade financeira, porque eterna é a sua misericórdia. Louvar a misericórdia de Deus. Nós olhamos a misericórdia de Deus na vida deste homem e cantamos a misericórdia de Deus na fé, mesmo que não sintamos na nossa vida. Eterna é a sua misericórdia. Pois bem, em meio então a essa angústia e esse desespero de quem não se achava mais digno de salvação, Deus permitiu que ele tivesse uma visão com Santa Maria Gorete. Ela aparece a ele com 14 lírios brancos, significando as 14 punhaladas que ele havia infligido a ela. E ele toca naqueles lírios que se tornam chamas flamejantes, e ele percebe no coração dele que eterna é a misericórdia de Deus. Ele agora quer fazer penitência. Ele agora quer passar os anos na prisão. Ele passaria 27 anos na prisão, mas agora sabendo que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura. Agora sabendo que os sofrimentos da vida presente podem ser oferecidos como expiação pelos pecados passados, como uma maneira de dizer: eu sei que o Senhor me perdoou, mas eu sei que as consequências do meu pecado ainda continuam na história, e ofereço como expiação pelos meus erros. Ele então passa todos esses anos, e no final, quando ele sai da prisão, ele, numa noite de Natal, ele vai visitar a mãe de Santa Maria Gorete, Dona Assunta Gorete, e vai lhe pedir o perdão. E ela diz: Jesus te perdoou, minha filha te perdoou, por que eu não te perdoaria? E vão juntos, na manhã seguinte, na missa da manhã, vão juntos, na missa do dia, vão juntos à missa
e recebem juntos a comunhão. Nós vemos, aqui não é uma história que aconteceu no século II, que você pode dizer, devem ter inventado. Não, aconteceu agora, 1950. Isto é, os relatos estão vivíssimos. Muitas pessoas viram, nós temos fotografia do encontro de Dona Assunta com Alexandre Serenelli, que juntamente com a mãe daquela a quem ele havia assassinado, recebe Jesus, penhor de vida eterna. Ele então se recolhe num convento capuchinho para viver o resto dos seus dias em penitência, oração e expiação pelos seus pecados. Morre com mais de 80 anos, mas morre amigo de nosso Senhor, para se encontrar com aquela que ofereceu o seu sangue pela salvação daquele. Quero que ele esteja comigo no paraíso. Meus irmãos, louvemos a nosso Senhor. Peçamos a Deus que nos dê docilidade para aceitar a vontade dEle na nossa vida. Peçamos a Deus a graça de nunca desconfiarmos da misericórdia de Deus. E peçamos a nosso Senhor que, se as tristezas tiverem que passar pela nossa vida, que sejam tristezas e tribulações segundo Deus, vividas a partir da fé e não a partir do desespero e de uma angústia simplesmente humanas. E rezemos também pelos nossos jovens, pelos nossos filhos, que muitas vezes expostos às revistas, às séries, às novelas, ao mundo, se encaminham para o inferno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.